Bom pessoal, vamos começar a nossa série de vídeo de lógica da programação. A gente vai utilizar a linguagem Java nesse processo. Vamos começar com a introdução aqui da ementa do nosso mini curso. E eu já vou passar a definição dos conceitos básicos para vocês. Essa é a ementa do curso, a gente vai percorrer esse caminho e o objetivo é, assim que a gente terminar o tópico 7, ter uma base inicial para começar a utilizar o Java para fazer programas básicos. Na parte de conceitos básicos, eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada tópico, tá bom? O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência finita de instruções para se resolver um problema. Na computação, um programa é um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. O que isso quer dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Ir para o trabalho de manhã. Para você ir para o trabalho de manhã, você tem que seguir um algoritmo que é acordar, escovar os dentes, tomar banho, tomar o seu café, vestir a sua roupa e ir para o trabalho, né? Todos esses passos, essa sequência é o seu algoritmo para ir trabalhar. Automação. O que é automação? Automação consiste em utilizar uma máquina para executar este algoritmo que você pretende executar parcialmente ou completamente. Um exemplo, lavar roupa. Quando você precisa lavar a roupa, você vai lá, pega a roupa no cesto, coloca na máquina, coloca o sabão, coloca o amaciante, abre a torneira da água. Esses processos você que fez. Então ele não é essa automação ela não é completa, ela é parcial. Depois disso entra em frente a automação em si, que vai ser a máquina executando o processo de lavagem de roupa. Um computador. Um computador é uma máquina que automatiza cálculos. Ela é multifuncional. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, na calculadora, que ela não é multifuncional, ela só automatiza cálculos. Um computador, se você preparar um programa para executar uma nova funcionalidade, ele vai poder atender essa nova funcionalidade, ou seja, ele não está estático somente no cálculo, ele é multitarefa, multifuncional. Lógico que essa funcionalidade ela tem que ser desenvolvida antes no computador. Linguagem de programação. É um conjunto de sentenças válidas de acordo com uma gramática formal. É uma linguagem utilizada para escrever programas de computador. Uma linguagem de programação, pessoal, é uma linguagem que um compilador vai utilizar para ter acesso às suas portas lógicas e executar cálculos básicos aritméticos. Vou dar um exemplo de linguagem de programação para vocês. PHP, Java, C#, C++. É a linguagem que o computador entende para poder criar esses programas. Nível de linguagem. O nível de linguagem ele corresponde ao quanto essa linguagem está próxima à maneira natural do ser humano se comunicar. Quanto mais próxima ao natural humano, mais legível ao ser humano, mais alto o nível. E quanto mais distante, mais próximo da linguagem de máquinas, mais baixo o nível. O que a gente pode observar é que quanto maior for o nível da linguagem, mais produtividade nesse processo de desenvolvimento vai ser agregado no projeto. Porque fica mais fácil de desenvolver algo que é mais nítido aquilo que você consegue perceber. Porém, quando você utiliza uma linguagem de baixo nível, é uma linguagem que ela está mais próxima ao entendimento do que a máquina vê. Então, isso te gera mais desempenho, porque esse código é mais otimizado a nível de hardware. Pessoal, queria agradecer vocês que acompanharam a nossa primeira videoaula aqui do curso de Lógica de Programação.
E nas próximas videoaulas a gente vai estar dando continuidade ao nosso mini curso e falando já de alguns conceitos dentro da linguagem Java. Muito obrigado.